A paz do Senhor, irmãos, em nome de Jesus. Estamos aqui com um estudo poderoso. Nós vamos falar de Benjamim, o filho mais novo de Jacó. Da tribo de Benjamim, ela tem uma função muito importante no final dos tempos, no Apocalipse. Ela que vai ser uma das duas testemunhas do final do tempo, juntamente com nós, cristãos, casa de Israel. A tribo de Benjamim levanta a casa de Judá. E aí são as duas oliveiras evangelizando em Apocalipse nos finais dos tempos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu queria falar para os irmãos que nós estamos lutando, e lutando muito, para que a palavra poderosa, a palavra sã, pura, a sã doutrina chegue até o coração de muitas pessoas. E nós precisamos da ajuda dos irmãos. Muitas pessoas passam no canal, assistem os vídeos e não se inscrevem. Se inscreva aí se você gostou do estudo e deixa aí o seu like, que é importantíssimo para a gente. Aí o YouTube vai distribuir, com a quantidade desses likes, vai distribuir esses vídeos para mais pessoas, vai indicar para mais pessoas, em nome de Jesus. Vamos falar de Benjamim, então, da tribo de Benjamim, a partir de Gênesis 43, o versículo 29, e vocês vão entender que isso aqui está apontando para Apocalipse. Eu vou mostrar isso para os irmãos, em nome de Jesus. Então, o 29 vai dizer assim, aqui José falando, tá? Ele levantou seus olhos e viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse, este é o vosso irmão mais novo de quem falaste? Depois ele disse, Deus te dê a sua graça, meu filho. Bom, José aqui está consternado aqui com a situação, que ele foi vendido ao Egito, nós conhecemos a história, e Benjamim era o seu irmão mais novo. Direto da mãe era o único irmão, ele, dos 12, o único direto de pai e mãe era Benjamim, o mais novo. Amém? Em nome de Jesus. Os outros tinham outras mães. José apressou-se, porque suas entranhas comoveram-se por causa do seu irmão, e procurou onde chorar. Entrou na câmara e chorou ali. Depois lavou o seu rosto e saiu e conteve-se e disse, pão de pão, quer dizer, sirva o pão. Serviram-lhe à parte, e a eles também à parte, e aos egípcios que comiam com ele à parte. Porque os egípcios não podem comer com os hebreus, porquanto é abominação para os egípcios. Olha, os irmãos estão vendo aqui que existe uma lei espiritual que os egípcios não podiam comer com os hebreus, né? Que eram os filhos de Deus aqui. Então, os irmãos, vejam como o inimigo vem armando ciladas e ciladas há muito tempo. Tem umas Olimpíadas aí, que teve uma abertura aí, que passa coisas absurdas contra o Senhor, contra os filhos de Deus. Irmãos, aprenda a discernir isso corretamente, porque o custo de tudo isso no final é muito caro, viu? Entenda tudo isso aí. Agora presta atenção aqui, que isso aqui vai apontar para o Apocalipse e eu vou explicar já por quê. Assentaram-se diante dele o primogênito, era o primeiro, o mais velho, segundo a sua primogenitura, e o menor segundo a sua menoridade, do que os homens se maravilharam entre si. Do mais velho, primogênito, ao mais novo, eles sentavam numa sequência, porque é assim que a Bíblia instruía que eles fizessem. O primogênito era o cabeça da família, na ausência do pai. E Benjamim, para os irmãos entenderem, ele foi o último, porque ele era o mais novo de todos. Presta atenção nesse último, ele foi o último. Aqui tem outra dica que eu vou passar já. Apresentou-se-lhes as porções que estavam diante dele. Porém, a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a porção de todos eles. E eles beberam e se regalaram com ele. A porção de Benjamim era maior que todos. Era 5 vezes maior aqui. E guarda isso. Ele era o último da mesa. Benjamim era o último da mesa, que era o mais novo. E a porção dele era 5 vezes maior. Nós vamos falar disso aqui daqui a pouco. Se os irmãos forem aqui comigo rapidamente aqui, e aqui é bem rápido, que eu só quero explicar o que aconteceu aqui em 1 Reis, no capítulo 11 e 12. No 11 aqui, a partir do versículo 28 e 29, o Jeroboão vai encontrar o profeta Aias aqui. E ele vai profetizar que as tribos vão se dividir.
e vai ficar 10 tribos do norte. Vai formar uma nação, e as 2 tribos do sul, outra nação. As 2 tribos do sul, que vão formar a casa de Judá, que vai chamar aqui já no capítulo 12 de 1 Reis, vai falar disso, chama casa de Judá, judeus e a tribo de Benjamim. Presta atenção que isso aqui tem uma importância lá no fim também. A tribo de Benjamim fica com os judeus, estão até hoje. Eles são conhecidos como judeus porque o judeu era a tribo maior. Mas a tribo de Benjamim fica aqui, ó. E aqui tá fácil explicar aqui no 12, ó. Aqui o 23 do versículo de 1 Reis 12 diz assim: fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá e a Benjamim. Porque a tribo de Benjamim ficou junto, formando o que nós conhecemos hoje como judeus. Amém? Em nome de Jesus. Está entendido isso aí? Então vamos entender agora a importância da tribo de Benjamim, que aponta para o final dos tempos. Eu preciso falar disso para os irmãos, que isso é glorioso no Senhor, viu? Ó, em Atos 9, a partir do versículo 3, Atos 9, está aqui, versículo 3, está na página de trás. Diz assim, aqui nós vamos falar de Paulo. Paulo depois de Jesus Cristo, glória a Deus por isso, depois de nosso Pai, Paulo é o profeta mais importante para nós cristãos, que lá em 1 Reis, no 11 e no 12, chama de casa de Israel. As 10 tribos do norte, que foram embora para a Síria, foram aprisionadas na Síria e nunca mais voltaram, se espalharam pelo mundo, chama-se casa de Israel, pelo próprio Senhor. Somos nós cristãos. Amém? O Senhor nos resgata na cruz. Eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele traz a igreja pecadora, que somos nós, que tínhamos abandonado o Senhor lá atrás, quando fomos para a Síria. Ele resgata para formar a igreja espiritual. Então aqui em 9:3 nós vamos falar de Paulo, que o Senhor Jesus está atrás de Paulo para ele fazer um trabalho glorioso, né, no Evangelho, como o fez, o maior de todos, e ele vai explicar aqui, e ele vai falar com Paulo aqui. Então diz assim, ó: indo a caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E disse: quem é, Senhor? E ele disse: eu sou a Jesus que me persegues. Duro te é recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém, e, guiando-o pela mão, os conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Então, Paulo aqui tem um encontro com o Senhor, e o Senhor programa esse encontro para purificar ele. Deixa o cego sem visão, aí então dependente do próprio Senhor, e 3 dias sem comer e sem beber, num jejum, e ele aproxima-se para entender perfeitamente quem era o Senhor. E nós vamos entender também por que o Senhor estava buscando Paulo. Para cumprir uma profecia. Qual a profecia? Benjamim é o último a sentar-se à mesa. E as porções de Benjamim são abundantes, são maiores que a dos outros. A porção de Paulo no Evangelho vai ser maior que a dos outros. Ele vai evangelizar muito mais. Ele vai trabalhar muito mais. Ele vai levar o Evangelho muito mais a longe. As suas viagens missionárias eram muito mais. A sua força era muito maior. Amém, em nome de Jesus? Entenda isso. Paulo era da tribo de Benjamim? Era. Por isso que o Senhor foi atrás dele. Ele era pessoa já pronta pelo Senhor para trazer o Evangelho aos gentios, a casa de Israel que somos nós. Então vamos entender isso aqui, ó. Em 2 Coríntios 11, ó, rapidinho aqui, ó.
2 Coríntios 11, versículo 22. Paulo está fazendo um questionamento aqui. Ó. São hebreus? Também eu sou. São israelitas? Também eu sou. São descendentes de Abraão? Eu também. São ministros de Cristo? Falo como de fora de mim? Eu ainda mais. Em trabalhos muito mais. Em açoites mais do que eles. Em prisão muito mais. Em perigo e mortes muitas vezes. Mais que todos. Recebi dos judeus 5 quarentenas e 2 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos e rios, em perigos e salteadores, em perigos dos gentios, em perigos da cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, vigília muitas vezes, fome e sede, em jejum muitas vezes, frio e nudez. Bom, Benjamim lá, José é um tipo de Cristo, né? Que vai libertar o povo hebreu. Ele está apontando para Jesus Cristo que vai fazer isso. Né? Então ele traz todos os irmãos que vão representar as tribos e o último recebe muito mais porção e se alimenta bem melhor. O alimento agora é espiritual. Ele é de batalha. Paulo está mostrando que ele tem muito mais do que os outros. Porque o trabalho agora é espiritual, a igreja é espiritual. A batalha agora, ela é homem a homem, frente a frente. Ela é no campo de salvação do Senhor, no campo da vida que o Senhor está dando. Amém? Então vocês entenderam aqui perfeitamente, né? Em nome de Jesus. Agora, olha aqui em Romanos 11, quem era Paulo? Paulo diz aqui quem que ele era, ó. Romanos 11, 1. Digo, pois, porventura rejeitou Deus seu povo? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Ele era o último a sentar à mesa. Ele era da tribo de Benjamim, em nome de Jesus. Entendido aí, irmãos, em nome de Jesus? Glória a Deus. Vamos para Apocalipse, para não ficar um estudo comprido, os irmãos entenderem fácil. Apocalipse 2, versículo 8, diz assim: e ao anjo da igreja de Esmina escreve, isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. O Senhor Jesus vai falar aqui as testemunhas do final do tempo. A igreja de Esmina representa uma testemunha do final do tempo. Olha o que vai acontecer com a igreja de Esmina nessa batalha. Qual que é a porção aqui? A porção aqui é espiritual. A porção é a entrega. O Senhor Jesus se entregou pela igreja. Os judeus se levantam. Essa é a profecia, eles se levantam no final dos tempos através da tribo de Benjamim e passam a acreditar nesse evangelho que nós pregamos. Esse evangelho aqui, ele vai ser pregado pela tribo de Benjamim, que levanta o judeu, aquilo que nós conhecemos como judeus hoje. Que na verdade é judeu e tribo de Benjamim. O Senhor sabe perfeitamente quem é quem. Amém? Então presta atenção aqui nessa igreja. Conheço tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. Amém? Glória a Deus. Nada temas das coisas que has de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentado. Tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então aqui o Senhor levanta os judeus através da tribo de Benjamim, o último a sentar na mesa, e sai evangelizando juntamente com a casa de Israel, que somos nós, o cristão, as duas testemunhas, as duas oliveiras do final dos tempos de Apocalipse. E o Senhor diz aqui, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Por que o Senhor diz ser fiel até a morte? Porque vai morrer. Eles vão morrer. Essa é a realidade bíblica nossa. O Senhor Jesus se entrega na cruz para formar a cabeça da igreja. Ele é a cabeça da igreja. A igreja se entrega também à morte
para formar o corpo da igreja. Glória a Deus, isso é glorioso, isso é maravilhoso. E diz aqui, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Qual que é o dano da segunda morte? É a condenação eterna. Amém? Então vai ter a primeira morte, não tem o dano da segunda. Glória a Deus, rapidamente aqui, ó, para a gente encerrar, em Apocalipse 11, o versículo 3, ó. Darei poder a minhas duas testemunhas, profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco, em humildade. Como o Senhor diz lá para a igreja de Esmirna, tu és pobre, tu és rico. Amém? Tu és rico. Embora esteja vestido de pobreza, esteja espiritualmente se calçando para enfrentar isso tudo. Essas são as duas oliveiras e os dois candelabros que estão diante do Deus da terra. Os dois candelabros são as igrejas. Candelabros são as igrejas. Os dois candelabros é a Esmirna e Filadélfia. As duas oliveiras é casa de Judá e casa de Israel. Está lá em Romanos 11. Se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que seja morto. Olha o poder, olha a porção sobrando de poder aqui para esse chamado aqui. Amém? Benjamim, o último a sentar na mesa, entrou na evangelização com a igreja espiritual. Por que eles entraram com toda essa força aqui? Porque os judeus e a tribo de Benjamim tem zelo pelas coisas do Senhor. Eles não aceitaram Jesus, mas eles têm um zelo absurdo pelas coisas do Senhor. De repente, quando eles conhecerem isso aqui, eles vão entender que é a única saída realmente, porque o entendimento já está implícito no coração. Só não está o aceite a Jesus Cristo ainda. Aí eles saem para morrer pelo Evangelho. Este tem poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, que são 3 anos e meio, a primeira metade de Apocalipse. E tem poder sobre as águas para convertê-la em sangue, para ferir a terra com toda a sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Aqui é o poder do ministério de Elias e Moisés, agindo poderosamente. Mas o versículo 7 diz assim, vai encerrar os 3 anos e meio, vai acontecer isso aqui. Quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, os vencerá e os matará. Eles se entregaram aqui pelo evangelho da salvação, pelo evangelho da glória, da verdade, da eternidade e da justiça. Se entregaram ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus vai receber eles, casa de Israel, casa de Judá, todos os que estiverem envolvidos aqui, e eles não vão sofrer o dano da segunda morte. Espero que tenha aberto aí um entendimento no coração de cada um de vocês, que vocês tenham entendido um caminho de profecia, quando Benjamim, a tribo de Benjamim ou de Judá, que nós conhecemos assim, se levantar, nós estamos dentro de Apocalipse. Glória a Deus. Deus te abençoe. Deus abençoe sua família, o seu entendimento. Deus te coloque no caminho do entendimento, da sabedoria. Você não desvie daí, nem para a direita, nem para a esquerda, em nome de Jesus.